Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 a 17. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela, e quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Amém? Amém? Tem alguém aqui? Diga amém. Vamos lá, não dorme não, vai, curva a cabeça, vamos orar. Comece a orar pela palavra e pede para Deus falar. Ore por mim, se alguém puder aí, ore pela minha vida, por favor, vamos lá. Ore por quem está do seu lado, peça a Deus, vamos pedir para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor, eu tenho satisfação em ler a palavra, estudar a palavra, fazer anotações, buscar. Eu amo, Senhor, eu amo, é um privilégio para mim. Agora eu peço, Senhor, que tudo isso venha ao encontro dos meus irmãos, minhas irmãs, que pessoas aqui estejam focados aqui, pessoas aqui estejam com o coração mais do que preparado, a mente preparada, o ouvido preparado para ouvir a tua palavra. Senhor, não permita, longe de nós todo cansaço agora aqui, longe de nós o desânimo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua igreja esteja agora aqui desperta, que a tua igreja esteja aqui acordada, como alguém que está recebendo instruções do céu. Eu oro assim, pedindo ao Senhor que haja pessoas aqui prontas para receber instruções do céu, do trono de Deus, pessoas aqui prontas para ouvir, assim diz o Senhor. Eu estou pedindo em nome de Jesus, Pai, fala conosco, amém. Eu quero começar aqui com você com uma ilustração, uma historinha, né? Aliás, não é uma historinha porque isso aconteceu. E um pastor percebeu a ausência de um membro da igreja, e isso é desafiador, confesso a você, esse negócio de falar com pessoas que não estão vindo na igreja é desafiador, é difícil, porque elas mesmas não percebem que estão longe, que estão afastadas. Então você falar com uma pessoa que ela está ausente, sendo que ela mesma não sente falta nenhuma, não está percebendo a ausência dela e quão longe ela está, não faz sentido, é quase que jogar uma palavra fora, né? É muito complicado isso. E lá em casa, às vezes eu converso com a Eloide, né? E eu vou explicando para a Eloide, eu falo: Eloide, presta atenção, ó, é assim que funciona, ó. Você pode ver, é como se fosse uma estatística. A pessoa, ela falta um culto, aconteceu alguma coisa, ela não pôde vir, ela faltou um culto. No outro que ela fala: nossa, no outro eu tenho que ir, acontece alguma coisa, chega alguém, carro quebra, aí já são 2. No outro, ela está desanimada. Por quê? Se você ler a Bíblia, Maria perdeu Jesus, está escrito lá. Ela sentiu falta de Jesus, do menino.
Depois de um dia de caminhada, depois de um dia, ela sentiu falta de Jesus. Um dia. Depois de 3 dias, ela encontrou Jesus. Olha, leva um dia para perder, mais 3 dias para encontrar. As pessoas não percebem o quão distantes elas estão da presença, da casa, da comunhão com o Senhor. E esse pastor então foi falar com esse membro da igreja que estava faltando os cultos, não ia na igreja, não aparecia na igreja. E ele ligou, falou: irmão, vou dar uma passada na sua casa. Aí o irmão lá, o membro da igreja, já ficou preparado para a cobrança do pastor. E eu falei: o pastor vai chegar aqui, vai começar a falar e tal. Ele estava sentado na frente da lareira, a lareira ali, a brasa, mexendo na brasa assim e tal, sentado, se aquecendo ali. O pastor chegou. Quando o pastor chegou, mas não falou nada, nenhuma palavra. Sentou do lado dele, puxou uma cadeira de frente para a lareira e não falou uma palavra, nada, ficou quieto. E ele também quieto, esperando o pastor começar a falar. O pastor não falou nada, sentou do lado dele. Depois de um tempo, o pastor pegou um ferro que tinha ali do lado e tirou a brasa, pegou uma brasa que estava na lareira, tirou e jogou para fora, a brasa vermelha, no fogo. E o homem não falou nada, está um silêncio. Aí ficaram em silêncio, a brasa vermelha para fora começou a esfriar, aquele vermelho começou a ficar branco. Quando foi ficando branco, o homem falou para o pastor: eu já entendi o recado, domingo que vem eu estou na igreja. Palavra de hoje, quero estudar com você a importância de estar perto de Deus. Você pode falar isso para alguém? É muito importante você estar mais perto de Deus. Aí com certeza alguém vai falar assim: pastor, mas Deus não está dentro de nós. Olhe para mim aqui. Mas Deus não está dentro de nós. Mas então ele está arquivado. Então nós arquivamos ele em algum lugar, escondemos ele em algum lugar, colocamos ele num lugar separado. E isso é tão real, você falar que Deus está dentro de você, isso é tão real que ele está guardado em algum lugar, porque ele é a última pessoa com quem você fala. Imagina a gente falar assim, você pode falar isso comigo: Deus está dentro de mim. Não, mas você fala com todo mundo e não fala com a pessoa que está dentro de você. Imagina uma pessoa que mora dentro da sua casa e você não fala com ela todo dia, você só fala de vez em quando. Então eu queria falar com vocês sobre isso, a importância. Alguém foi dizer para Davi, ele tentou trazer a arca, não deu certo, ele deixou, falou: deixa ali, deixa naquela casa lá, deixa naquela casa. A arca era naquele momento da história, vou usar a palavra assim, aquilo que mais representava Deus, a presença de Deus. Deixa ali, deixa lá, outra hora eu vejo isso. Não tinha importância trazer. Alguém foi falar: Davi, aquilo que você achou que não tinha importância, na casa dele onde você colocou, está fazendo toda a diferença. Quantos aqui podem dizer que Deus está na sua casa? Levanta a mão, eu queria que você testemunhasse. Agora baixa a mão. E quantos podem dar um testemunho que com Ele lá tudo vai bem? Nós temos que ter Ele mais perto ainda. Mais perto ainda. Foram falar para Davi: Davi, a casa de Obed-edom está fluindo. A casa de Obed, as notícias que chegam de lá, os testemunhos que chegam de lá,
são impactantes. Davi, e aqui é a pregação de hoje. Davi não espera, não pensa duas vezes, paga o preço que for, custe o que custar, eu vou trazer a arca para mais perto de mim. E é isso que eu estou falando sobre importância, a importância de ter Deus perto, trazer o máximo que puder Deus perto, Deus presente, a sua presença, a comunhão com Ele, a oração, a adoração, o mais perto possível. Não quero eu quero quantificar isso na minha vida, o quanto Deus está longe das minhas decisões, o quanto Deus está longe das minhas atitudes, quão longe eu estou de ser envolvido por tudo que é da vontade de Deus para a minha vida, quanto isso, porque eu quero Ele presente na minha vida. Eu quero que o que aconteceu na casa de Obed-Edom aconteça na minha casa. Eu quero Ele lá, eu pago o preço que for, eu vou buscar Ele. Quantos touros eu tenho que levar? Quantas vezes eu tenho que dançar? De quanto em quanto tempo eu tenho que parar? Não tem problema não, mas eu vou buscar, porque é muito importante para mim ter Deus perto. Eu quero Deus perto da minha vida. Então eu queria ministrar essa palavra com você, que é a importância de estar perto de Deus, né? Desculpa, eu vou fazer essas perguntas assim. Quantos já sentiram assim, a presença de Deus dentro do carro? Do carro. Tu sentiu? Sentiu? Tinha que ser uma coisa que a gente tinha quase que consagrar ali. Eu falei, eu quero o Senhor aqui. Eu vou falar carona, tá? Porque isso eu estou dirigindo, mas o correto seria Ele dirigir nossa vida. Mas eu quero o Senhor aqui. Que essa viagem seja a coisa mais tremenda da minha vida. Quantos podem testemunhar que a presença de Deus dentro de casa não tem pesadelos? Não tem. Não tem, né? Salmo 68, tudo que eu estou lendo agora com você, gente, estou falando da importância, quão importante é ter Deus perto, né? Olhe para mim só um instante, eu já vou ler o texto, olhe para mim só um instante. Você entende que para mim como liderança, né, pastoral, espiritual, pastor, para mim é difícil tratar com pessoas sobre estar na casa de Deus, frequentar os cultos, ter comunhão, com alguém que não sabe dessa importância. Entende isso? Eu falar de um assunto que os desesperados choram, pessoas que muitas vezes não têm condições de estar, pagam o preço para estar, porque vale mais um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar. Prefiro estar ali mais perto que eu puder. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, eu ainda era um jovem ainda, e sou jovem, mas eu era um jovem, e eu assistia todos os sábados Jim Swaggart. Alguém assistiu? Só para ver se eu estou tão Jim Swaggart. Todos os sábados eu assistia. E ele veio ao Brasil, né, na Igreja Bíblica da Paz. E puxa, o Edson Rebustini me deixou sentar. Eu sentei assim, ó, aqui assim de frente. E o pastor Jim Swaggart pregando, e eu sentado aqui assim de frente. Ele começou a pregar, eu comecei a chorar. Ele pregou e eu chorando, mas a presença de Deus era tão forte. Agora você entende assim, eu falar com alguém que não há uma importância na vida dela, estar perto, mais perto que puder. Eu lembrei de um hino aqui, vamos lá. Mais perto Deus de ti, ainda que me una a ti. Olha que a gente cantava e chorando o hino, inário aberto, cantor cristão, harpa, mais perto. Entende assim? Falar às vezes com alguém que não quantifica quão distante está da presença.
ela não tem ideia. Ah, pastor, mas Deus está dentro de mim. Não, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Ele continuou sendo Deus de Davi, Ele continuou sendo Deus de Israel, Ele continuou sendo Deus onipresente, mas a casa de Obed-Edom prosperava em tudo, porque estava lá presente. Puxa, eu queria tanto que você entendesse isso, pastor. Você está falando o quê? Eu estou falando mais perto possível, zelar por isso, trazer isso, envolver isso, tirar tudo que impeça essa presença não estar ali, criar um ambiente propício, favorável, trazer, né? Salmo 68, 7 e 8, ó Deus, olha, isso é uma música, né? É um verso, olha a letra, quando saías adiante do teu povo, como é que Deus saía diante do povo? Com a arca. Os levitas carregavam a arca na frente. Quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se, os céus destilavam, chovia perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Quando ele diz aqui que a terra abalava-se e os céus destilavam, é como se dissesse: nada é maior que ele. Pode ser numa caixa de madeira coberta de ouro, mas era ele ali, Aí você fica impactado. Por favor, eu vou pedir sua compreensão no que eu vou falar, senão você vai dizer que eu virei outra coisa aí. Não virei nada. Mas aí você vê os nossos irmãos católicos carregando um andor, carregando uma imagem, chorando, porque no coração deles aquilo é o mais próximo que tem, e nós não carregamos nada, nem no coração. Louvor para nós, adoração para nós, segundo está escrito nas Escrituras, que o santo Deus de Israel estabelece o seu trono, entroniza no meio do louvor do seu povo. Então, para nós, louvor tinha que ser um hábito contínuo, diário, porque Ele está entre nós, mais perto possível. Salmo 97, 5. Gente, a palavra de hoje é a importância de estar perto de Deus, perto, né? Você tem um lugar consagrado, aquilo que chamamos aqui de igreja. Claro que igreja somos nós, mas um lugar consagrado, e que a presença do Senhor pode se revelar naquele lugar, e não há no teu coração interesse nenhum de estar naquele lugar. Eu não sei o que falo num momento como esse. Pessoas que andam quilômetros para estar num lugar assim, quilômetros, tantos quilômetros para ir, tantos quilômetros para voltar, para estar 2 horas num lugar, e volta com o coração queimando, cantando hinos. Amém? Salmo 97, 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Se Ele estiver conosco, estaremos seguros. Sem a presença de Deus, tudo que temos é uma religião, porque nada é maior que Ele. Tem adorador aqui? Entende? Um adorador, o anseio do coração dele é a presença dele. Adorador que não quantifica a distância que está dele, desculpa, você é músico, cantor, alguma outra coisa, mas adorador chora, quebra perfume, molha os seus pés, enxuga com cabelo, faz qualquer. Adorador. Entende a diferença? É diferente.
Um adorador anseia por sua presença, por sua presença, né? E ele procura adoradores que o adorem assim, em espírito e em verdade. Então minha palavra hoje é nós quantificarmos isso, quase que dimensionar quão distante eu estou daquilo que representa a presença dEle, a presença do Senhor, estar perto dEle, o mais perto possível. E começa na minha casa e depois vem no meu carro, ainda em adoração, não é em briga, não, porque eu não posso perder a sua presença. E aí eu trago Ele como que no meu carro em adoração, para estar o tempo todo perto. E aí eu chego no meu trabalho, seja uma fábrica, seja onde for, e eu estou com Ele ali na minha fábrica, ali no meu trabalho, na minha escola, onde for, porque eu não abro mão da sua presença, porque é mais importante que qualquer outra coisa. Quão perto eu estou, a importância de ter Deus perto. Vamos lá, gente, quem aqui acredita que se Deus está perto, nada, nenhum mal sucederá? Creio que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas porque Ele está. Agora eu sei que ninguém vai cantar, porque é muito antigo, acho que só eu sei. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ô Augusto, obrigado. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Olha o Renan olhando para mim. Pai, está fora do tom, está fora do ritmo, tá? Quem conhece isso aí, já cantou? A gente cantava na igreja isso. E passa o temporal. A igreja cantava esse tipo de música. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai. Parou de cantar essa música. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância. Qual distância, meu Deus? Como é que pode? Tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. O povo não estava preparado para estar mais perto dele, mais perto, pagar o preço que for, mas mais perto quero estar de ti, Senhor. Adão não entendeu isso, porque quando Deus pergunta onde é que você está, ele não notou a distância. Nós tínhamos que quebrar essa distância, estar mais perto possível da sua presença. Você pode dizer amém? Você está entendendo até aqui? Posso continuar ou não? A palavra hoje é a importância de nós tínhamos que trazer os nossos filhos mais perto possível. Pastor, mas eles não querem. Traga-os. Traga seus filhos em oração e coloque o colete sacerdotal e põe seus filhos no peito e traga eles o mais perto possível. Você sabia que a igreja trazia até roupa de pessoas na igreja? Alguém sabia disso? Levanta a mão. Sabia disso? Até roupa. A pessoa está lá no hospital, a pessoa vinha com a roupa para o culto, trazia uma camisa, trazia aí, no final do culto: pastor, eu queria que o senhor orasse, queria que orasse aqui pela roupa, orasse aqui. Era isso, irmão, trazer, fazia mais perto possível. A igreja foi abrindo mão do que não deveria abrir mão, de verdade. Então, quando eu falo para você, eu tenho 41 anos, eu vi todo esse processo. Vamos ver como estar mais perto de Deus. E aí eu queria que você anotasse.
E eu vou bater numa tecla aqui que para mim é muito importante, aqui eu acho que nós tínhamos que zelar por isso, nós tínhamos que pagar o preço por isso, nós tínhamos que construir esse lugar, nós tínhamos que, sabe, Deus fala assim: é tempo de vocês morarem em casas grandes, luxuosas, e a minha casa está deserta. Por isso vocês recebem salário em saco furado. E ele fala: subam os montes, cortem madeiras, edifiquem a minha casa, um lugar, né? Pessoas que amam a casa do Senhor de um jeito, um lugar. Segundo Samuel capítulo 7, 1 e 2, queria começar falando de um lugar separado, consagrado, preparado. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, levou a mobília, pôs tudo lá, tudo pronto, pintou, tudo arrumado o palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Olha o incômodo de um adorador. Um lugar, eu quero estar mais próximo. Quando o salmista fala assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Alguém que está olhando e falando assim: como são felizes quem está mais perto possível. Da lista dos adoradores que se revezavam, quando a arca foi levada para a tenda especial que Davi preparou, Obed-edom estava lá, ele foi junto. Eu não sei a quantidade, não me lembro agora a quantidade dos homens que revezavam diariamente em louvor, na presença, na arca, porque colocou a arca no meio e eles cercavam a arca em adoração. Obed-edom estava lá, por causa de um lugar. E aí eu vim perguntar para você, se na sua casa tem um lugar para Deus estar. Está vendo? Na nossa cabeça é todos os lugares, e ao mesmo tempo em nenhum. Alguém ouviu isso? Todos os lugares, mas ao mesmo tempo em nenhum. Quem aqui tem um lugar dentro da sua casa que você ora? Só você vai para aquele lugar para orar. Levanta a mão, dá testemunho mesmo. Um lugar, não é em qualquer lugar. Apesar de que ele está, mas aquele lugar foi separado para ele. É lá que ele espera você. Fala para a pessoa lá, é lá que ele espera você. Êxodo 25, 8: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Construir esse lugar, preparar esse lugar, é o primeiro passo para estar mais perto dele. Na sua casa, qual é esse lugar? Puxa, se eu falar algo aqui que te escandaliza, mas eu gostei daquele filme Quarto de Guerra, eu gostei. Mas você imagina, consegue, por favor, ver se tem um lugar na sua casa que a presença de Deus, o cheiro suave da sua presença, a glória do Senhor é tão forte que qualquer pessoa que passe ali naquele lugar fale: tem algo aqui. Alguém acredita nisso? Ter esse lugar tão forte que você fala: não, sabe por quê? Porque aqui é o lugar, eu oro, marido ora, esposa ora, os filhos, aqui é um lugar que a gente vem para cá, aqui a gente ora. Esse lugar aqui é um altar nosso aqui, é um lugar que nós separamos. Agora imagina se isso fosse um hábito nosso dentro de casa, ok? Você já tem, aí esse lugar é maior para você, você também faz desse lugar, não um lugar qualquer, porque esse lugar não pode ser um lugar qualquer, não pode ser um lugar para tomar café, beber refrigerante, não pode, esse lugar é um lugar separado. Choca você, não choca? Não é um lugar para short, não é um lugar para biquíni, não é.
É um lugar que nós tínhamos que pagar um preço tão grande. A cada 6 passos não pode faltar adoração, não pode faltar sacrifício, não pode. Aí alguém vai perguntar: por quê? Porque Ele está aqui. Poxa, alguém pode dizer amém? Esse lugar. E aí alguém vai nos questionar: mas por que vocês fazem assim tão a sério? Porque nesse lugar pessoas são salvas, curadas, libertas, transformadas, restauradas. Não é um lugar qualquer. Poxa, alguém tem que dizer amém para me ajudar. Não é. Se é, está errado. E a culpa é minha, como tu falo isso, ele não pode ser, não pode. O corredor pode ser, tá bom, não tem problema não. Aqui não pode. Mas pastor, por que aqui não pode? Porque nós separamos um lugar. Aí a gente vai levando mais a sério aquele, e esse lugar vai se tornando um lugar preferencial. Espero que nunca tenha acontecido isso, estou só dando um exemplo. Imagina, estou criando uma cena com você. Na minha casa lá, as cadeiras eu acho que está com o parafuso, está soltando algumas, que eu noto que a pessoa senta assim, dá uma afastadinha assim nas costas, né? E eu sei que eu tenho que apertar, eu só não lembro. A Eloide toda hora fala assim: você tem que apertar esse parafuso, uma hora alguém vai sentar na cadeira. E graças a Deus ainda não foi ninguém lá muito pesado. Imagina uma pessoa pesada, 200 quilos, pesado. Eu falei 200 porque aqui não tem ninguém com 200, senão você vai achar que eu estou falando de você. 200 quilos. Aí essa pessoa vai lá na sua casa, senta nessa cadeira que o parafuso não está bem apertado, e aí ela senta aí, é constrangedor ou não? Aí ela finge que não aconteceu nada, você também finge que não aconteceu nada, ela nunca mais volta lá. Aí você fala: quando é que você vai voltar lá? Qualquer dia, mas nunca mais ela aparece lá. É a mesma coisa com a igreja. Se nós não criarmos um lugar propício, preparado para a sua presença, nós nunca vamos ter a sua presença. Nós podemos ter um sopro, um vento, mas a sua presença. Quem já esteve na presença de Deus, diga um amém aí. É forte ou não é forte? É isso que eu quero. Que a gente não consiga ficar de pé, tamanha presença. Estou viajando? Que a presença seja tão forte que quem estiver aqui cantando se perca na adoração, por causa da presença forte. Eu estou falando da importância de estar perto, muito perto. Vamos lá. Primeira coisa, vamos estar mais perto. Um lugar, tem que ter um lugar. Você tem que ter esse lugar na sua vida, no seu dia, no seu horário. Você tem que ter esse lugar do seu horário. Você tem que ter, se é de manhã, de noite, eu não sei. Esse lugar na vida de Daniel era 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. 3 vezes ao dia, não importa. Eu nunca vi presencialmente, nunca estive. Eu já conheço amigos meus que inclusive foram jogar futebol, e eles falaram para mim: Vanderlei, é uma loucura, dá um horário, toca uma sirene lá, todo muçulmano se dobra, mano, impressionante. Onde é que os caras tiverem? Para carro, sai do carro, é assustador. Eles param, mano, eles se prostram lá e começam tal. Rapaz, você fica até envergonhado, como eles são daquele jeito ali. Agora imagina, irmãos, se nós estivéssemos em espírito
com esse desejo ardente. Faz sentido para alguém que eu estou pregando? Alguém deseja isso para a sua vida? Imagina uma igreja apaixonada por Ele dessa maneira, ansiosa por estar na sua presença, pagando o que tiver que pagar por estar mais perto de ti. Imagina isso. Segunda coisa que eu quero falar, essa palavra talvez é a palavra ideal, não tinha outra, é se humilhar. Se humilhar. Segundo Crônicas 7,14, então, se o meu povo, preste atenção na ordem, tá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, restaurarei a sua terra. Por que ele não falou assim, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar? Ele põe algo ali que para ele estar mais perto, para que haja uma comunhão mais íntima, mais verdadeira, é importante humilhar. E a palavra humilhar aqui é submissão, estar debaixo, depender, disposição para obedecer, quebrantamento. Se o meu povo se quebrantar, se curvar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, mas tem que ser assim, um povo desejoso, humilhado, sabe, quebrantado, choroso, adorando, tem que ser assim. Quem ouviu? Você podia escrever isso. Essa é a ordem, para estar mais perto. Entende, irmãos? Talvez a gente está orando, uau, beleza, eu vou falar sobre isso também. Uau, a gente está cantando, beleza, tal, tudo bem. Uau, a gente está, tudo bem. Mas a ordem é um coração, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Não rejeita, Ele rasga o céu e desce. Ele encontrou um povo que está chorando na sua presença, submisso. Se o meu povo, porque ele fala do seu povo, sabe o que ele fala do seu povo? Ele fala assim, o meu povo é de dura cerviz. É como se ele estivesse vendo que a gente canta, mas a gente não se curva, não se rende. E aí ele nota, além disso, ele nota que canta com os lábios, mas o coração está longe. Porque se cantasse com o coração, estaria mais rendido, mais prostrado. E é isso que Ele procura em mim, para estar mais perto de mim. Ele quer estar mais perto de alguém assim, submisso, humilhado, rendido, entregue, não orgulhoso, não como que se dissesse, se o senhor quiser vem, se não quiser não vem. Não, gente, por favor, que se ele não estiver aqui, nenhuma preparação em mim é suficiente para um culto, nenhuma. Pastor, mas o senhor ficou 3 dias orando? 4, 5, nenhuma preparação em mim é suficiente para um culto, se ele não estiver aqui. Alguém entende isso? Porque é Ele, por Ele e para Ele. Se eu não estiver aqui como pastor, Ele estiver aqui, tem culto nesta casa. Se não tiver um instrumento aqui, nenhum, e olha que eu já participei de culto assim, nenhum, flui louvor e adoração, porque Ele está no meio. As pessoas começam a cantar, a chorar, quer ver? Vou falar, alguém sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza. Começam a compor música, tamanha presença dele no lugar, as pessoas começam a chorar e compor música, sai música, começa a sair música. Eu estava no sertão, estava ministrando numa devocional do sertão. Aliás, nós vamos ter uma escola missionária, eu vou falar sobre isso, no sertão do Piauí, em março. E nós estávamos ministrando uma devocional lá no sertão, e terminei a palavra, estava falando sobre essa presença e adorar, e quando começamos a cantar, uma moça lá que era dentista começou a dançar, mas ela dançava assim de um jeito assim impressionante, dançava, e o pessoal adorando e cantando, e ela chorava e dançava, e ela falou assim: hoje Deus restaurou um ministério na minha vida que eu tinha perdido, dançar na presença do Senhor.
lá no sertão, 40 graus de calor. Se ele estiver mais perto, coisas vão acontecer. Alguém crê nisso? Amém? Se humilhar, né? Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Vamos lá, 3, orar. Salmo 56:9, olha o que está escrito lá: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Vou ler de novo, tá? Meus inimigos baterão retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Aí eu pergunto para você, como é que ele está com essa certeza tão grande? Que ele falou, é porque funciona assim, é só eu começar a orar, Deus começa a agir, porque Ele está do meu lado. É incrível. Mas o salmista aqui, desculpa, como é que você fala isso? Gente, é visível. Eu começo a orar, algo começa a acontecer, e é visível, Ele está do meu lado. Pastor Custódio, não sei se alguém aqui conheceu o Custódio, um homem de Deus, e ele falava assim para mim, que ele começava a orar, ele não sentia nada, mas ele insistia, ele continuava orando. Aí ele falava assim, orando, vai orando, não está sentindo nada ainda, mas está orando. Ele falava assim, Vanderlei, vem um calor, e ele tinha um paninho, e ele ficava assim, que vinha um calor, e aí ele não parava mais de orar. Aí ele começava a orar, aí 1 hora é pouco para ele, e é mesmo, de verdade, 1 hora é pouco. Ele veio pregar aqui, ele pregou 2 horas aqui, o culto não acabava, falando e pregando a palavra. Ele fala, a presença de Deus, quando eu começo a orar, eu busco a sua presença quando eu oro. Na hora eu não estou sentindo nada, mas eu fico ali, até sentir a presença dele ali, aí eu posso parar. Isso para mim é orar, tá? 2 Crônicas 20, versículos 5 e 6. Quantos textos, hein? Que pena que você está com sono aí, vamos lá. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Imagina quem está ali assim, esperando um estrategista, um governo, esperando alguém chegar e falar, gente, olha, eu preciso me reunir com a liderança, eu preciso que o pessoal que tem dinheiro, eu preciso do pessoal que tem diploma, não sei do que. Não, ele não fez nada disso, ele se colocou de pé, e todo mundo olhando para ele, ele começou a orar. É como se alguém dissesse, isso é hora de orar. O exército está vindo aí, você vai orar. Ele começou a orar. Ele não mandou ninguém pegar a arma, não mandou ninguém correr, não. Ele começou a orar. Agora, olha que coisa tremenda que é a oração, revelando a importância de ter Deus perto, que se Ele estiver perto. Agora, olha, ele orou, está aqui, ele orou: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ok? Quando ele está falando isso, porque aí você vai falar para mim, pastor, ele orou tal, e daí? Daí, Deus está perto. Ele está falando aqui, está orando aqui, no meio da congregação, no meio do povo olhando para ele, o Espírito de Deus veio, toma uma pessoa e responde: assim diz: ouvi, ó Judá e Jerusalém, esta peleja não é, mas ela é minha. É como se ele estivesse dizendo: gente, eu estou aqui. Fala para alguém do lado assim, Deus está perto de você.
Olha essa frase: se você não acorda cedo, nunca conseguirá ver o sol nascendo. Se você não ora, embora Deus esteja sempre perto, você nunca conseguirá notar a sua presença. Alguém sabe quem falou isso? Você não vai acreditar. Paulo Coelho. Pô, tem que ser um Paulo Coelho falar isso para a gente. Você nunca vai perceber que Ele está perto se você não orar. Durem. Um Paulo Coelho tem que falar isso para a gente. Vamos lá. Entrar na sua presença. Entrar na sua presença. Salmo 27, 8. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Nós estamos tão longe da realidade, tão longe, que nós entramos no salão de uma igreja e achamos que entramos na presença de Deus. E pode acontecer de você entrar num salão de uma igreja e sair mais vazio do que você entrou. Porque é muito mais do que entrar num salão de uma igreja. É buscar a sua presença. Por isso que, antigamente, e acredite, estou falando de antigamente, a maioria esmagadora entrava no salão da igreja, dobrava o joelho para orar. Nenhum culto começava sem que antes tivesse oração. Alguém é dessa época, só para dizer que confirma o que eu estou falando aqui? Nenhum culto começava. Nós abolimos isso e fizemos assim: quem entrou no salão, entrou na presença. Não entrou, acredite, não entrou. Desculpa, eu vou falar algo aqui, mas eu estou tentando explicar a importância de estar perto de Deus. Por favor, entenda isso. Olha, eu vou judiar dessa turma aqui. Meu irmão, me perdoe, vou colocar você num pacote. A presença de Deus pode estar aqui de uma forma tremenda, caindo aqui poderosamente, e aqui pode não estar. Entende isso? Porque é uma busca pessoal. Entrar na sua presença, desejar a sua presença, mais que qualquer outra coisa, ou apenas se contentar andar atrás da multidão. Mas só um subiu na árvore. Buscar a sua presença é subir na árvore. Buscar a sua presença é ir mais além, é entrar nas recâmaras do templo, é ficar ali com o coração quebrantado, é chorar, é adorar. E nós mudamos tudo, desconfiguramos tudo, e agora tem que vir alguém aqui na frente, uma banda, e nos dirigir, nos elevar em adoração, e dizer: vamos, adore. Isso tinha que ser busca, adorar, para que a sua presença esteja aqui. Ouviram isso? Nós tínhamos que, como que ouvir um barulho de gente entrando na igreja, lá onde está o Albert, o pessoal entrando lá na igreja, lá, cantando, adorando. O que é isso? Já estão na presença. Mas a gente vem aqui, preste atenção, para ver se o pastor está na presença e possa repartir um pouco da presença com a gente. Quando nós tínhamos que vir de casa queimando na presença, no carro chorando na presença. O que eu estou falando, você consegue entender isso que eu estou dizendo? A importância de estar perto.
perto. Aí a gente vem tão vazio, tão seco, tão frio, tão distante para o culto, para ver se no culto tem. Então tem que vir alguém aqui, tacar um fogo aqui, terrível, para a gente, quando na realidade nós tínhamos que vir todos, carregando a arca, todos. E a presença dele não caberia nesse lugar. Entende o que eu estou dizendo aqui? De maneira que os que ministram não conseguissem ministrar, tamanha a presença dele no lugar. Entrar na sua presença. Aí não faz sentido. O véu rasgou. Para alguém vir aqui e chamar você para entrar. Vir um ministro de louvor e aqui ter que apelar para você: levante as suas mãos, entre na sua presença, vamos, o adore. O véu está rasgado, o Santos dos Santos está liberado para você entrar. Aí tem a música que diz, eu não lembro a letra toda da música, eu só lembro, mas quem já pisou em outro lugar não sabe viver, porque descobriu que o véu rasgou, não tem mais. Eu posso entrar, eu posso buscar a sua face, a sua presença. É como se o Renan viesse aqui: gente, vamos adorar. Alguém dissesse: Renan, estou adorando desde casa, segue o barco, não para por mim não, porque eu já estou lá na frente. É como se o Renan falasse: gente, vamos levantar a mão para o Renan. Estou com a minha mão levantada desde lá de casa, Deus me encheu com a sua glória lá em casa, minha mão está levantada. Gente, vamos cantar. Renan, estou cantando desde lá de casa, estou ouvindo no carro cantando, meu coração está queimando, porque eu quero a presença dEle, estar perto dEle. Eu queria que você concordasse comigo, pode ser? Alguém concorda? A importância de estar mais perto de Deus ia mudar tudo, ia ficar mais leve. Eu já dirigi louvor, acredite nisso, era horrível, mas já fiz. Nossa, o pessoal da música ficava louco comigo, ainda mais que eu errava tudo. Já dirigi, e é pesado, gente. E eu dirigia e pregava. Chegava em casa, ele sabia como é que eu chegava. Chegava em casa morto, tão pesado que era. Dirigi o louvor com os músicos, com a banda e tal, e num ensaio não fluía direito, e gente que falta, e gente que não vem, e ainda tinha que dirigir com a igreja. Vamos lá, aleluia! E dirigir, e ver gente, sabe, não adorando, e você fingindo que não está vendo, mas vamos lá, vamos embora, e tal. Aí depois, aleluia, agora senta, agora eu vou pregar. Jesus, chegava morto. Ainda bem que agora não tem nada com isso. Eu vou ali. Eu fui pregar numa igreja, eu fui convidado a pregar numa igreja, e eu estava numa batida, né? Eu fui pregar numa igreja, eu estou lá na igreja lá, tal, começou o louvor da igreja, e eu estou adorando lá, estou cantando, adorando assim, tal, chorei. Aí eu mesmo falei: Vanderlei, faz tempo que você não faz isso. E fazia mesmo, carregando igreja, carregando culto, fazendo culto. Eu falei: tá louco, eu não quero mais isso não. Por isso que para mim vigília é muito difícil, porque vigília para mim eu quero orar, mas se eu tiver que ficar carregando você para orar, não, eu quero orar. Vamos fazer vigília, vamos, mas eu posso orar? Você vai deixar eu orar? Porque se eu ficar olhando para você para ter que te, vamos lá, agora mais, não sei o quê, não quero, eu não sou animador de festa, não sou. Então se você deixar eu adorar, eu vou adorar, eu vou buscar a sua presença, entrar na sua presença. Vamos terminar? Vamos lá. Salmo 100, versículo 4: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios, em seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louvem o seu nome,
1 Crônicas 16, 29. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Terminar, vamos lá, bem rapidinho agora, pode subir, por favor. O que pode acontecer com você por estar perto de Deus? O que pode acontecer? Isso pode, se alguém já aconteceu, você vai dizer amém aí, mas isso pode acontecer. Você deixar de ser você mesmo. Isso pode acontecer. De estar tão perto de Deus que você se anula. Você deixa de ser você, quem você é. Talvez alguém pergunte para você: cadê aquela outra pessoa? Falou: aquela, na presença dele, desapareceu. Morreu. Sumiu na presença dele. Aquele arrogante, aquele bruto, aquele ignorante, aquele malcriado, aquele respondão, aquele sujo, aquele perverso, na presença dele desapareceu. O que ficou foi esse aqui. Tirou todo o orgulho que tinha, sobrou nada, coisa. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso pode acontecer. Então eu não estou aqui vendendo uma propaganda para você, que talvez seja isso que a igreja não queira. A gente quer algo mais ou menos para continuar a ser quem nós somos, porque se a presença dele for forte na nossa igreja, se ele estiver muito perto, pode ser que a gente desapareça. E alguém vai perguntar: nossa, cadê fulano? Eu falei: então, desapareceu, agora ficou esse aí, ó. Ficou esse aí. Ficou esse aí. Pode acontecer que tamanha presença dele mesmo, se a gente estiver tão perto dele, mas tão perto dele, pode acontecer que a gente tenha que abrir mão da nossa vontade. Então a primeira parte da pregação era muito boa, a segunda parte da pregação não é tão boa, porque pode ser que ele esteja tão perto de você, mas tão perto de você, que a sua vontade não faz sentido nenhum. Você pode falar: eu quero isso, mas o que você quer perto dele não é relevante, porque você vai entender que a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Importa que ele cresça, importa que ele, é tudo ele. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus, abro mão da minha vida por ti. Assim? Não lembro a letra, mas acho que é isso. Abro mão dos prazeres e das minhas, abro mão. Pode ser, pode acontecer que ele muito perto, você vai fazer uma oração assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Que
que você veio para receber, e Ele está tão perto que você vai querer dar. Pode acontecer isso. Salmo 48, tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Estar perto dele provoca temor. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Estar perto dele provoca temor. Talvez seja por isso que a gente não quer estar tão perto dele, porque aí a gente vai vivendo sem temor. Mas estar perto dele, a terra treme. Se a terra treme, imagina eu. Atos 2, 42, 43, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Era algo tremendo, tal. Havia em todos eles um profundo temor. Por que será? Por que será que havia neles um profundo temor? Porque ele estava tão perto, tão perto. Continua lendo lá que você vai ver o que acontecia. Tão perto que ele estava. Havia um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Por isso que eu falo, às vezes, falar com uma pessoa que não está vindo à igreja, um culto, que ela não sente essa falta e não quantifica a distância, não tem temor. Não há um temor no coração dela. Eu estou distante da casa do Senhor, eu estou distante do altar, eu estou distante do meu chamado, eu estou distante. A importância, quando falaram Davi, ele falou: meu Deus, eu esqueci. 3 meses, graças a Deus, 3 meses. Alguém foi dizer para ele: faz 3 meses que você não deu a devida importância de trazer Deus para perto. 3 meses. A ponto que alguém tem que dizer: vale mais um dia perto do que em qualquer outro lugar longe. O outro lugar pode ter o que tiver lá, mas se ele não estiver lá, não vale a pena. Não vale a pena.